partido político, o exemplo que o PT fez aqui. É este pessoal que lutava por democracia? É esse pessoal que lutou por democracia? Deputado, as Forças Armadas tomam o poder em 1964. Não tomou, não. Se eles tivessem devolvido... Eu te pergunto... Se eles tivessem devolvido ao país as eleições de 65, todos nós, brasileiros, sabíamos quem ganharia aquela eleição. Juscelino Kubitschek. Eu te pergunto... Eu quero saber o seguinte, o Juscelino Kubitschek era uma ameaça comunista para o país? Claro que não. Eu te pergunto, quando é que os militares assumiram o poder no Brasil? Por que eles não... Que dia foi que os militares assumiram o poder no Brasil? 64. Não, que dia foi? O senhor sabe. Não, você me responde. Dia 1º de março. 1º de março. O João Goulart foi caçado aqui em 2 de abril. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Foi o 1º de março, isso mesmo? Sim. Não foi 31 de março, não? 31 de março, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Não foi 31 de março também. 31 de março o presidente era o João Goulart. 1º de abril o João Goulart. O Congresso só tornou vago aqui, declarou vaga, a vacância, no dia 2 de abril, por aclamação. E depois, dia 11 de abril, é que o Congresso, com voto de Ulisses Guimarães, com voto de Juscelino Kubitschek, elegeu Castelo Branco presidente. Deputado, se os militares tivessem devolvido ao país as eleições de 65, não teria sido melhor? Se a esquerda naquela época não tentasse tomar o país e que queria impor uma ditadura aqui, não haveria 2 de abril de 64, nem 31 de março de 64. E nem 15 de abril de 64, quando Castelo Branco foi eleito. Então você está pegando uma história, como sempre fazem comigo, o caso Maria do Rosário, daqui para frente, quando eu dei aquele toco nela, o que ela falou antes me interessa. O que a esquerda começou a fazer em 61? O PCdoB já mandava jovens universitários, esses jovens docentes que você se referiu agora há pouco, para a Real Academia Militar de Pequim. Para estudar o quê? Em 61, em Pequim, na China. Para estudar o quê? A sua preocupação é com o que eles estudavam e a ligação deles com o comunismo, não é isso? Não há a menor dúvida. Não, sim, então tá. Qual era o temor de devolver ao país as eleições de 65 se o JK era a pessoa que ganharia aquela eleição? O JK foi inclusive apoiado pelos militares. Tá, né? Sim, o povo tinha total liberdade no Brasil. O povo ordeiro, de bem, trabalhador, honesto. 99,9% da população tinha toda a liberdade em nosso Brasil. O Congresso não fez a devida asepsia, não expurgou quem tinha que expurgar. Teve aqui o paternalismo. Tá? E o militar, ele não era o senhor absoluto da situação. 90% dos ministros eram civis. Casa Civil, os militares eram os ministros militares, a casa militar e o chefe do ENFA. Deputado, não tinha liberdade de imprensa no Brasil. Deixa eu te falar. Tem um caso específico que eu fiz uma reportagem uma vez, que eu conheci um rapaz no interior do Brasil, que ele sofreu de meningite naquele período. Por quê? Porque os militares não davam notícia ruim. Tinha uma epidemia de meningite no Brasil, e a ditadura escondia isso para não dar uma notícia ruim. E o que aconteceu? Esse rapaz pegou meningite e é um deficiente hoje no interior do Brasil. Eu contei essa história na revista Época. O senhor está falando que tinha liberdade para a população, mas essa história não é verdade, deputado. Olha só, a saúde no Brasil está uma maravilha atualmente. Pô. O PT e PMDB agora, né? O PSDB também está uma maravilha a educação no Brasil. Pegou um cara que tem meningite para contar uma história. Tá? Não, mas agora, teve uma epidemia, isso é um fato. Teve uma epidemia naquele período. Censura, mas não tem epidemia. Tivemos de dengue epidemia também aqui agora. Epidemia. Sim, tá? mas agora tem pessoa para falar, está tendo uma epidemia de epidemia. Em que ano foi isso daí, desse garoto de meningite? Que ano foi? Foi durante a ditadura, durante a ditadura, 73. Você queria o que? Naquela época, a própria imprensa, né? Eu, por exemplo, nesse ano, 73, eu estava até 72, eu estava em Eldorado Paulista, eu entregava o jornal do Estado de São Paulo. Chegava o jornal do Estado de São Paulo. Censurado, chegava Não, censurado. Peraí, vou te falar lá. Chegava o jornal 1 da tarde, eram 32 jornais, eu entregava os jornais lá. Era o jornalismo, dos trabalhos meus nessa época. Agora, a censura que havia em algum momento, tá, tinha relação de causa e efeito. Hoje em dia você pega um telefone celular e fala com o outro lado do mundo, né? 20 mil quilômetros de distância, né? Em fração de segundos. Naquela época, existiam sequestros de autoridades em andamento, planos mais mirabolantes possíveis de tomada de poder,
Inclusive eu defendo o Pinochet, você não quer que eu fale isso aqui agora? Quando o Pinochet assumiu em 73, tinham 30 mil cubanos lá dentro. Queria que ele assumisse com flores, para restaurar a democracia em seu país. Então, naquele tempo, muitas informações eram dadas por certos jornalistas, que inclusive os militares não tiraram das redações. E aquela matéria naquele dia não podia sair, ou no dia seguinte, 2 dias depois podia sair. Algumas matérias, para exatamente evitar que alguém fosse executado em cativeiro, entre outras coisas. Agora, pega as matérias censuradas da época e mostra hoje em dia, para mostrar o que foi censurado. Tem muitos jornalistas que diz que de brincadeira ou de sacanagem, linguagem que eles usam hoje em dia, que publicavam receita de bolo só para sacanear os militares. Se fosse uma ditadura, não teríamos apenas um jornal Grama aqui, não aquela infinidade de jornais que nós tínhamos no Brasil. O senhor acha que o senhor representa o pensamento dos militares que estão na ativa e não podem dizer? O senhor acha que essas suas defesas são aquilo que pensam a maioria dos militares que estão na ativa? Eu só entro em qualquer local, quer seja civil ou militar, convidado. Ok? Eu não vou num quartel, não sendo capitão do exército, não sendo convidado. Ok? E sou convidado para todos os eventos. Quando vou, o tratamento é excepcional. Ok? Qualquer que seja a unidade da Marinha, Aeronáutica ou Exército. É também das entidades civis, quando eu vou. Então, um tratamento excepcional para comigo. Eu tenho orgulho de ser deputado federal. E eu não sou honesto da boca para fora. Honestidade não é virtude, é dever. Devolvi em 2014 200 mil reais que a Friboi botou na minha conta. Fui citado por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Não votei a reeleição do FHC. 200 mil reais na época. Não foi disso que eu perguntei. Então, olha só. Saber se o senhor representa esse pensamento que o senhor está falando. Representa. Não isso que o senhor está dizendo. Aqui, ó. Por que vocês têm esse livro aqui? Eu não tenho esse livro com fatos, com verdades. São fatos. Não é um livro de poema aqui. Tá? Desses que ficam escrevendo maravilhas de ser de esquerda, ficam pregando a perfeição hipotética por aí. É verdade. Então o senhor acha que o senhor representa o que os militares pensam, estão nativos e não pode dizer? Nunca perguntei para eles isso. A maneira como me tratam, quando o senhor está lá com ele, maneira como me tratam, eu sinto que existe afinidade na maioria das coisas que eu falo. Sim. Entendi. Então o senhor acha que muitos militares devem concordar com o senhor? Civis, muito mais civis. Mas militares? Também, militares e civis. O senhor acha que pode acontecer de novo no Brasil o que aconteceu, deputado, das Forças Armadas assumirem o poder, tomarem o poder, que o senhor não gosta de dizer? Não, ninguém tomou o poder. Tem eleição, pô. O Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco. Como é que tomou o poder? Como é que tomou o poder? E depois, eu te perguntaria, agora deixa eu te perguntar também. Você acha que a eleição do Tancredo Neves foi justa? Não, eu quero saber. Nós estamos te perguntando, não, mas responda minha pergunta. Eu quero saber se o senhor pode me responder. E responda também. Mas o senhor é deputado, eu sou jornalista. Tancredo Neves foi uma eleição justa? E responda. Eu preferia... Foi justo? Não, te responda, vai, peraí. Deputado, não, eu não estou sendo entrevistado por um robô. Eu não estou sendo entrevistado por um robô. O senhor não está sendo entrevistado por um robô. Que eu fui entrevistado. Eu quero entender do senhor. O robô que eu fui entrevistado foi no programa CQC do caso do Preta Gil. Isso. Deputado. Lá foi um robô. Eu te pergunto. Isso pode voltar a acontecer no Brasil? Eu te pergunto, Ulisses. Responda, por favor. Eu sou jornalista, por que o senhor quer saber minha opinião? Você achou justo? Você tem que ter opinião, você não é um... Mas por que o senhor quer saber minha opinião? Você não é um vegetal. O senhor é autoridade. Eu vou te responder para você. Eu não. Foi justa a eleição está querendo. Você achou que não, então? Ele acabou de dizer que não. Não, eu acabou de dizer que não. Que eu não sou autoridade. E o senhor é autoridade. Tancredo Neves eu não sou autoridade, foi isso que eu quis dizer. Tancredo Neves foi eleito da mesma maneira que Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e Figueiredo, indiretamente pelo Congresso Nacional. Vivíamos numa normalidade à luz da Constituição. O Congresso sob armas, deputado. Quem sob armas? Sob armas, deputado. Os militares tomaram o poder e eles comandavam o país sob armas. O Congresso foi fechado pelos militares com armas, é isso? Um deputado, o deputado Rubens Paiva foi preso e morto. Você está dizendo que eu falei de uma possibilidade de ser a esquerda, aqueles três. O senhor não pode reescrever isso? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Por que não? O senhor não pode reescrever isso. Eu quero saber se... Você quer falar sobre Herzog também? Eu quero saber se o senhor acha que pode voltar a acontecer, deputado. O senhor ainda pode não respondeu voltar. a minha pergunta. O povo, olha só.
Antes de 31 de março, 2 de abril de 64, o povo estava nas ruas. Estavam as mulheres em marcha com Deus pela família. Estava toda a mídia, os teus colegas estavam lá, exceto o Jornal Última Hora. Toda a mídia queriam que os militares assumissem. Estava a OAB, estava a Igreja Católica, os empresários, os agricultores, todos queriam sair do João Goulart, porque sabiam que o Brasil estava com a cabeça na guilhotina, estavam prontos para ser comunizados. Brizola pregava abertamente, antes de 64, queremos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, integrada por camponeses, operários e sargentos, sempre usando o povo para, ao chegar ao poder, dar a banana para o povo, como todas as ditaduras deram no mundo todo. Nós, militares, e eu sou capitão do Exército Brasileiro, tenho muito orgulho do período 64 a 85, muito orgulho, que pese alguns problemas terem ocorrido, algumas injustiças terem ocorrido, que acontecem em qualquer lugar, até dentro da nossa casa, quem dirá dentro do governo. O senhor não me respondeu. Por quê? Se pode acontecer novamente? Depende do povo. O Exército, né, nunca fez parte de joguetes políticos. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. Quem disse isso para o Geneton Moraes foi o ex-ministro Leônidas Pires Gonçalves. Então o senhor acha que pode? Não sei. Eu, pela minha democracia, pela minha liberdade, eu faço qualquer coisa.